E aí, meu amigo, minha amiga, que prazer mais uma vez estar com você nessa hora do estudo da lição da Escola Sabatina. Quero parabenizar você de novo por tomar tempo para entender os assuntos da lição. Você já sabe, o assunto da Epístola aos Romanos basicamente gira em torno de como chegar à salvação e como se vive aqueles que foram justificados por Cristo. Duas teorias aqui são analisadas por Paulo. Claro, ele se posiciona por uma e acaba rejeitando a outra. Ele tem vários argumentos e esses argumentos giram em torno de sua intenção de destruir completamente aquela teoria que é contrária ao Evangelho. Fica ligado mais uma vez aí no tema. O tema de hoje é o que a lei não pode fazer. Talvez você esteja pensando, está muito repetitivo, eu sei, mas Paulo achou importante relembrar que a lei não pode nos salvar. Ele deu ênfase a esse ponto, voltou a ele várias vezes. Seja a lei cerimonial ou a lei moral, os 10 mandamentos, ela não pode nos salvar. Precisamos exclusivamente de Jesus para essa liberdade. Leia comigo o texto de hoje. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Veja, a lei pode apontar o caminho certo, mas nunca, irmãos, nunca vai fazer com que nós andemos nele. Agora, é importante dizer que a fraqueza e o defeito não está na lei. Onde é que está então? Está no pecador. Por isso Paulo usa a expressão, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Era a carne que estava enferma, não a lei. Já que a lei não salva ninguém, pelo contrário, condena o pecador, Deus então aponta o remédio. Paulo usa a expressão, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E depois diz, condenou na carne o pecado. Que coisa maravilhosa, percebeu? Já que foi o ser humano quem se perdeu, o Deus do universo se fez carne. E não qualquer carne, segundo Paulo, a semelhança de carne pecaminosa. Olha só. Antes que alguém diga que Jesus tinha alguma tendência pecaminosa, usando esse texto aí como base, é bom lembrar que a palavra que Paulo usa aqui é semelhante. Semelhante à carne pecaminosa. Ele não diz que Jesus veio igual à carne pecaminosa. Entre ser semelhante e igual, há um vale de diferenças. Eu posso ser semelhante a meu irmão, pois somos filhos de um mesmo pai e de mãe, mas ele é muito diferente de mim e quem conhece sabe. Portanto, amigo, quando Jesus veio em semelhança da carne pecaminosa, Paulo estava dizendo que Jesus escondeu a sua divindade na humanidade. Quando se olhava para Jesus, via aparentemente um homem comum e não um Deus. Carne pecaminosa, porque ele era na parte física parecido com qualquer pecador do seu tempo. Veja na parte física, que fique bem claro, entende? O resultado de Jesus ter vindo dessa forma foi que Deus condenou na carne o pecado. Ou seja, na carne de Jesus, ou melhor, no corpo de Jesus, o pecado foi condenado. E foi condenado para que o homem não sofresse a parga do pecado. E Deus fez cair sobre o corpo de Jesus, lá na cruz do Calvário, todas essas moléstias. Leia as palavras de Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, verso 6. Entende agora? Aí Paulo vai dizer, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. O resultado do sacrifício de Cristo é propiciar que os justificados por sua morte
possa andar conforme ou de acordo com a lei de Deus. Dá para entender isso? Vou dar um exemplo para você. O adúltero, quando conhece a Cristo e o aceita, ele deixa de ser adúltero. Então aí passa a cumprir o preceito da lei que diz não adulterarás. O ladrão deixa de ser e passa a ser honesto, cumprindo o preceito da lei. Somente 2 exemplos para nossa compreensão, mas eu poderia dar outros exemplos aqui em relação aos 10 mandamentos. O apóstolo ainda diz outra coisa, veja, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Claro, quem anda no Espírito agrada a Deus, e aqueles que andam na carne, claro que vai desagradá-lo. Desagradamos a Deus quando andamos na carne e fazemos o que ela pede. Foi o propósito divino que quando Jesus morresse na cruz, no lugar do pecador, pudesse dar condições para que o pecador ande na obediência. Para isso, ele enviou o seu Espírito. Somente através do Espírito Santo conseguimos viver à altura dos padrões divinos. Sem o Espírito Santo, é totalmente impossível. Totalmente impossível. Você não consegue sem ele. Que tal você o buscar agora através da oração? Peça a ele que lhe conduza em todas as suas decisões nesse dia e que o Senhor lhe abençoe.